Olá, meu irmão, prazer ter você aqui com a gente e nós vamos dar continuidade no nosso estudo de Atos, verso por verso. E para hoje nós estudaremos então o versículo 6 e o versículo 7 do capítulo 1. Então nós leremos aqui, eu quero ler primeiramente o versículo 6 e nós vamos analisar aqui, meus irmãos, uma esperança que estava no coração dos discípulos. Não apenas, evidentemente, no coração dos discípulos, mas uma esperança que estava no coração de todo judeu, de todo israelita. Que esperança era essa? A esperança de um reino literal messiânico. Olha só que interessante, todo judeu ele tinha esta esperança. E os discípulos, os 12, por exemplo, os 12 apóstolos, não eram diferentes também. Eles tinham essa esperança, eles viviam nessa expectativa do reino literal de Jesus Cristo. Neste contexto que nós vamos ler aqui, o versículo 6 e 7, já houve a ressurreição de Jesus Cristo. Jesus Cristo, nesse contexto, ele está naquele período em que ele ficou os 40 dias aqui na terra, após a sua ressurreição, ainda ensinando os seus discípulos. Então, eles estavam calculando as coisas. Se o nosso Senhor já morreu, se o nosso Senhor já ressuscitou, então deve ser agora, tem que ser agora que ele vai restaurar o reino para Israel. Então nós vamos voltar a ter um rei, nós vamos voltar a ser livres, vamos sair agora do jugo de Roma. Eles estavam nessa esperança, eles estavam vivendo essa expectativa. E foi exatamente essa conversa que eles levaram para Jesus Cristo. Preste atenção então no versículo 6, que diz assim: Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu, neste tempo, o reino a Israel? Meus irmãos, eles estavam nessa esperança, eles estavam vivendo essa expectativa desse reino literal. E nós conhecemos pela Bíblia que realmente haverá esse reino literal de Jesus Cristo. E nós chamamos esse período também de milênio. Por que milênio? Porque será um reino de Jesus Cristo literal aqui na Terra que vai ter uma duração de 1000 anos. E isso é revelado para nós em Apocalipse capítulo 20. É revelado a duração do período do reino de Jesus Cristo aqui na Terra. Mas, meus irmãos, não é apenas em Apocalipse capítulo 20 que é prometido na Bíblia sobre o reino literal de Jesus Cristo. Nós temos diversas e várias profecias no Antigo Testamento que já prometiam para a nação de Israel que Jesus Cristo reinaria aqui na terra, o Messias reinaria aqui na terra de uma maneira literal. Lá em Jerusalém, ele teria o seu trono e a partir desse trono, a partir de Jerusalém e Israel, ele governaria o mundo inteiro. Essa era a esperança. Essa era a expectativa de todo israelita, de todo judeu. Não apenas no Antigo Testamento nós temos essas promessas, essas profecias, mas o próprio Jesus, enquanto esteve aqui na terra, ele ensinou sobre o seu reino em diversas passagens. E nós veremos então pelo menos duas delas, uma no Antigo Testamento e um ensinamento de Jesus Cristo falando sobre esse reino literal, essa esperança que os discípulos estavam manifestando aqui nesse contexto de Atos capítulo 1, versículo 6. Primeiramente, vamos lá então para o Antigo Testamento, rapidamente, apenas para ver um versículo que mostra uma profecia a respeito do reino literal de Jesus Cristo aqui na terra. E eu quero então ler com você, dos diversos versículos que nós temos, apenas Salmos capítulo 2. Então, por hoje, nós leremos aqui apenas Salmos capítulo 2. E eu quero ler aqui o versículo 8 e o versículo 9. Manifesta-se aqui através de uma profecia o reinado literal de Jesus Cristo, que diz assim: Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro.
Meus irmãos, aqui Deus falando para o Messias, Deus falando para Cristo, Deus falando para o Filho. Pede-me e eu te darei as nações por herança. E mostrando esse reinado de vara de ferro que Jesus Cristo terá sobre todas essas nações ou sobre o mundo inteiro. Então nós temos profecias no Antigo Testamento. Então note que os discípulos, quando perguntaram isso para Jesus, Senhor Jesus, vai ser agora que o reino será restaurado para Israel? Note que eles entenderam muito bem o Antigo Testamento, eles não estavam com uma má interpretação do Antigo Testamento. Não, o Antigo Testamento falava literalmente e claramente sobre esse reinado de Jesus Cristo, literal, aqui na terra. Então eles estavam nessa expectativa. Senhor, tem que ser agora. Senhor, vai ser agora, porque o Senhor já morreu, o Senhor já ressuscitou, o Senhor está entre nós. Então este é o momento certo, este é o momento exato. Então note que os discípulos estavam com uma expectativa correta, porque a Bíblia já ensinava para que eles pudessem ter essa esperança, essa fé, essa expectativa do reinado de Jesus Cristo aqui na terra. Mas vamos ver um outro texto também, não apenas no Antigo Testamento, mas nós também vemos no Novo Testamento, em diversos locais, ensinado diretamente por Jesus Cristo sobre esse reinado literal que ele terá aqui na terra. E um desses, dentro dessa gama de versículos que nós temos, eu quero ler apenas Mateus capítulo 19, que Jesus Cristo, falando com os seus discípulos, deixa para eles, ou reforça para eles, essa profecia do seu reinado literal. Mateus capítulo 19, lerei aqui o versículo 28, que diz assim, palavras de Jesus. E Jesus disse-lhes, em verdade vos digo que vós, que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Meus irmãos, por que os discípulos estavam aqui em Atos perguntando para Jesus se seria agora que Israel teria o seu reino restaurado? É porque Jesus Cristo plantou isso nos corações deles. Jesus Cristo falou para eles, olha, quando eu me sentar no trono da minha glória, quando eu voltar na regeneração do tempo, futuramente uma mensagem escatológica, quando eu voltar, vocês também terão 12 cadeiras, vocês também terão 12 tronos, e vocês irão me auxiliar no reinado sobre o mundo. Vocês terão tronos e cada um de vocês governará uma das 12 tribos de Israel. Meus irmãos, Jesus Cristo, ele lançou essa semente no coração de cada discípulo. Eles estavam vivendo nessa esperança, nessa expectativa. Olha, você se esqueceria de uma profecia dessa se alguém falasse para você que você sentaria no trono e seria rei? Lógico que não. A mesma coisa os discípulos, eles não se esqueceram dessa profecia ou dessa promessa que Jesus fez diretamente para cada um deles. Eles estavam pensando que poderia ser agora. Se eu deve ser agora, tem que ser nesse exato momento em que o Senhor vai reinar, sentar no trono da sua glória e terá aqui 12 outros tronos para que nós possamos também ocupar esses locais, para que possamos auxiliar ao Senhor no reinado das 12 tribos da nação de Israel. Eles estavam nessa expectativa, eles estavam nessa esperança. E o que eu estou me propondo a mostrar aqui para você? Que isso aqui é uma esperança que eles tinham real, não era uma ilusão, não era uma má interpretação do Antigo Testamento, não foi uma má interpretação das palavras de Jesus, não. Eles de fato estavam entendendo o que Jesus de fato tinha ensinado. Eu vou reinar literalmente neste planeta Terra, neste mundo, no mundo de vocês eu irei reinar. Eles estavam tendo essa expectativa e isso era corretíssimo, essa expectativa que eles estavam tendo. Mais curioso ainda é a resposta que Jesus Cristo dá para eles no versículo 7 de Atos capítulo 1. Então, primeiro eles fazem a pergunta, será agora? Agora que Israel terá o reino restaurado? Olha só a resposta de Jesus, então, em Atos capítulo 1, versículo 7, dizendo assim, e disse-lhes, não vos pertence saber os tempos
ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Meus irmãos, Jesus, ele não censurou os discípulos. Ele não censurou os discípulos dizendo, não, vocês entenderam errado, porque o meu reino não é material, o meu reino não vai ser literal, o meu reino é espiritual, é alegórico. Eu estarei reinando do céu, a partir do céu aqui na terra de uma maneira espiritualizada. Não, Jesus não censurou. Jesus, na verdade, reforçou a expectativa deles. Olha, calma, gente, não vai ser agora. Deus, o Pai, ele já preparou tudo e tudo vai acontecer no seu próprio tempo. Não cabe a vocês saberem quando, a hora, o minuto, o segundo, o dia, o mês, o ano. Não cabe para vocês, porque isso está reservado ao meu Pai. É Ele quem vai apertar o botão para dizer, é agora que será restaurado o reino para vocês. Então note que pela resposta de Jesus, ele não censurou os discípulos, dizendo, vocês entenderam tudo errado. Eu estive aqui ensinando vocês todo esse tempo, tantos 3 anos que eu fiquei na terra, quanto esses 40 dias que eu estou com vocês, e vocês não aprenderam nada. Não, Jesus não censurou eles, Jesus não falou assim. Jesus simplesmente reforçou. Calma, espera um momento que não é agora. Quando chegar a hora, vocês saberão. Jesus estava reforçando. O que isso significa? Que de fato teremos, meus irmãos, aqui na terra um reinado literal de Jesus Cristo. Então, perceba que esse reinado não é alegórico. E aqui eu quero lembrar com você aquela diferença que existe entre os dispensacionalistas e os aliancistas. Nós somos dispensacionalistas, nós interpretamos a Bíblia através dessa visão dispensacionalista que nós enxergamos que ela é coerente com as Escrituras. Mas a visão aliancista, ou nós também podemos dizer amilenista, ela não é coerente com as Escrituras porque ela traz uma alegorização das profecias que nós temos escatológicas da Bíblia. Então, se você talvez esteja um pouco perdido, o que é dispensacionalismo, o que é amilenismo, aliancismo, né? Então você pode acompanhar aquela série que nós fizemos sobre escatologia, nós temos uma série completa, mais de 40 vídeos, aulas para que você possa assistir e aprender também todos esses termos aí para ficar mais por dentro do assunto. Mas perceba, meus irmãos, nós não somos amilenistas, porque nós não alegorizamos as profecias que são literais. Deus, ele fez profecias tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, profecias literais. E o reino de Jesus Cristo, ele está dentro dessas profecias que são literais, que terão que se cumprir literalmente. Mas os amilenistas, eles acabam alegorizando. Não terá um reino literal de Jesus Cristo aqui na terra. Na verdade, Jesus já está reinando no céu. Então eles vão pegar todas essas profecias do Antigo Testamento, como essas que eu li, por exemplo, de Salmos capítulo 2, prometendo o reinado literal de Jesus Cristo, onde ele vai reger com vara de ferro. É a de Mateus também, capítulo 19, onde os discípulos terão 12 tronos para se assentar, eles vão ter que alegorizar, já que não dá para aplicar de uma maneira literal, porque eles estão usando o óculos do amilenismo, do aliancismo, e eles não podem, por causa desse óculos, enxergar a literalidade das escrituras, então eles vão ter que usar a sua criatividade para interpretar a escritura de uma maneira alegorizada, o que é perigoso, tá bom? Muito perigoso, porque basta apenas você ter uma boa criatividade e você vai dizer aquilo que a Bíblia não está dizendo. Isso é muito perigoso. Mas eles interpretam a Bíblia de uma maneira alegorizada, tá bom? Espiritualizada, não literal. O que é um grande erro, porque toda a Bíblia nós temos que ler e interpretar ela de uma maneira literal. Óbvio que dentro da literalidade existe figuras de linguagem, existe simbolismo, isso está dentro do escopo da literalidade. O que nós não podemos fazer é alegorizar o Apocalipse inteiro, alegorizar todas as profecias escatológicas. Isso é chutar o balde, é chutar o pau da barraca. Isso aí é trazer um grande erro para a sua interpretação e entendimento das Escrituras. Olha só, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos as profecias a respeito do reino literal de Jesus Cristo aqui na Terra, todas falando claramente que serão literais. Por exemplo, lembra
daquela estátua de Daniel, que está lá no livro de Daniel, que Daniel escreveu, aquela estátua que tinha a cabeça de ouro, os braços com peitoral de prata, o cinturão, né, a sua cintura de bronze, as pernas de ferro, os pés de ferro e barro, e depois vem aquela pedra que foi cortada sem auxílio de mãos, quebra aquela estátua toda, e aquela pedra, ela cresce no planeta Terra como uma montanha viva. Olha, meus irmãos, tudo ali nós vamos interpretar dentro da sua literalidade. E ficou claro para nós que a cabeça é uma representação da Babilônia, do reino da Babilônia, que viveu e teve o seu império aqui na Terra de uma maneira literal. E depois, a outra parte da estátua, os seus braços com seu peitoral de prata, é o reinado da Média e da Pérsia, então que teve o seu período aqui na Terra, o seu império, então a gente interpreta de uma maneira literal. Depois vem a Grécia, representando ali pelo cinturão de bronze, com Alexandre o Grande, então também teve o seu período, onde reinou, teve o seu império grego aqui na Terra. Logo depois vem o Império Romano, então representado ali pelas pernas de ferro. Futuramente nós teremos também o Império do Anticristo, que vai ter uma duração de 7 anos, que é uma representação dos pés, que são uma mistura ali de ferro e barro. Tudo isso a gente interpreta de uma maneira literal. E daí por que aquela pedra cortada que vai quebrar esta estátua e vai se encher aqui na Terra, a gente tem que alegorizar, falar que é um reino espiritualizado? Não, também é um reino literal. Que aquela pedra cortada de Daniel, desse sonho que foi revelado ali, foi interpretado, aquela pedra é uma representação do reino de Cristo literal aqui na Terra. Não é um reino espiritual, não, é um reino literal, claramente dizendo ali em Daniel. Outra figura ali em Daniel que nós temos, ou a outra parte das escrituras, lembra dos animais? Daí aparece o leão, o leopardo alado, né, o urso, todos aqueles animais da mesma maneira da estátua, representando todos aqueles impérios. A Babilônia, a Média e a Pérsia, a Grécia, Roma, o império do Anticristo e o império de Cristo. Porque lá em Daniel capítulo 7 mostra o ancião de dias também aparecendo, vindo aqui na terra para reinar. Então note que tudo isso é literal. A promessa que foi feita para Davi, lembra de 1 Samuel, capítulo 7, foi feita a promessa ali para Davi a respeito do seu reino e que para ele sempre teria o trono na sua dinastia e que o seu trono duraria para sempre. Ali é uma profecia a respeito do reinado de Jesus Cristo que teria uma duração eterna. Então note que os israelitas, eles tinham de fato essa esperança de uma libertação da nação de Israel, onde Israel viveria sem um império dominante, sem um império dominando sobre a nação de Israel. Eles tinham essa esperança, essa expectativa deles reinarem e reinarem o mundo através do Messias que foi prometido no Antigo Testamento. Meus irmãos, essa mesma esperança que todos os judeus tinham, os discípulos de Jesus também tinham essa esperança. E ainda mais, Jesus reforçou essa esperança no coração de cada um deles, falando dos 12 tronos que eles se assentariam, as suas mensagens escatológicas, como em Mateus capítulo 24, Mateus capítulo 25, todos os seus ensinamentos foi reforçando cada vez mais um ensinamento que haverá sim um reino literal. E note que nessa conversa que nós vimos aqui em Atos capítulo 1, versículos 6 e 7, é uma conversa falando do reino. Jesus não censurou essa expectativa deles. Não disse para eles, não, vocês têm que ser amilenistas, vocês têm que interpretar as minhas palavras de uma maneira alegorizada. O que eu estou dizendo não é literalmente, vocês têm que entender por trás das entrelinhas, por trás das minhas palavras, que tem que ser alegorizado, vocês têm que interpretar de uma maneira espiritualizada. Não, Jesus não falou isso. Não, o que eu falei, ponto final. Se eu prometi para vocês 12 tronos, se eu prometi um reino literal, é o reino literal que nós teremos. O que não cabe a vocês é saber quando isso acontecerá. Os discípulos não sabiam. Então, Jesus ele falou claramente, olha, vai ter, mas não é agora. Calma um momento aí, tem muita coisa ainda para acontecer antes de chegar esse grande dia que eu vou restaurar o reino para a nação de Israel e eu me assentarei no trono da minha glória e julgarei todas as nações, estarei regendo o mundo inteiro com vara de ferro. Note que é uma expectativa real que eles tinham e Jesus não censurou.
Por isso que nós somos dispensacionalistas e nós não somos amilenistas ou aliancistas. Por quê? O amilenismo, o aliancismo, ele não está coerente com a interpretação correta das Escrituras, tá bom? Então, não está coerente. Mas a visão dispensacionalista nós vemos que está coerente com as Escrituras, porque é isso que as Escrituras, elas ensinam para nós. Profecias escatológicas que irão se cumprir literalmente e não alegorizadamente. Então, nós aprendemos isso. E para fechar esse bolo, colocando uma cereja, você vai lembrar que Jesus Cristo, quando ele voltar, Apocalipse capítulo 19 fala isso na sua segunda vinda, no seu manto, na altura da sua coxa, terá uma inscrição, e essa inscrição, meus irmãos, não está lá à toa. O que está escrito lá, na vestidura de Jesus na altura da coxa? Rei dos reis e Senhor dos senhores. Por que ele volta com isso? Porque de fato ele volta para ser rei. De fato ele volta para reinar, para ser rei dos reis e para ser senhor de todos os senhores. Então não está lá à toa. De fato, tudo vai se cumprir de uma maneira literal, como as Escrituras ensinam, como o Antigo Testamento ensinou, como Jesus aqui na terra ensinou e como toda a Bíblia ensina e como Apocalipse nos revelou. Então, apenas esses 2 versículos que nós estudamos aqui em Atos, nós estamos vendo a grande esperança do milênio que os discípulos tinham no seu coração. E Jesus reforçou essa grande esperança. Isso significa que nós, meus irmãos, também podemos ter essa grande esperança, que logo em breve todas as profecias escatológicas, elas irão se cumprir tintim por tintim, começando-se pelo arrebatamento da igreja, e logo depois do arrebatamento, nós estaremos no céu, a grande tribulação acontecendo aqui na terra, depois de 7 anos, a segunda vinda de Jesus Cristo aqui na terra, onde nós voltaremos com ele, onde ele vai inaugurar então esta esperança dos judeus, onde ele vai inaugurar este reino literal que terá uma duração aqui na terra de 1000 anos. E Jesus Cristo reinará, os 12 discípulos estarão reinando, sentado em 12 tronos, e nós, como igreja de Jesus Cristo, também estaremos auxiliando Jesus Cristo nesse reinado. Olha só que expectativa gloriosa e maravilhosa nós temos em nossos corações, a mesma expectativa que os discípulos tinham. A palavra que fica para nós é: nós não sabemos quando, porque tudo será iminente. O arrebatamento será iminente e logo em cadeia as outras profecias estarão se cumprindo de uma maneira literal. Então, outra lição que fica para você é: enxergue a Bíblia como ela é. Enxergue a Bíblia da sua maneira literal, interprete ela da sua maneira natural, que é literal. O que está escrito é o que está escrito. Não tente alegorizar como os amilenistas acabam fazendo. Não, o que está escrito aqui não é o que está escrito, a gente tem que buscar o sentido mais profundo, a gente tem que buscar o sentido mais secreto, mais oculto, e o que está escrito aqui não, você tem que ignorar mais ou menos o que está escrito e buscar o que está, entender as entrelinhas, você tem que espiritualizar. É um grande perigo fazer isso, tá bom? Não faça isso, interprete a Bíblia da sua maneira natural. Qual é a maneira natural? É o que o autor escreveu, é o que está aqui. Então, é da sua maneira literal. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e continue nessa nossa jornada caminhando por esse livro missionário que é o livro de Atos.